Seja bem-vindo ao podcast SOS Empreendedor. E no episódio de hoje a gente trouxe como convidado o Rogério Pereira, que é músico e sócio proprietário do Estúdio Container, que fica aqui em Taubaté. Nas dúvidas do Rogério, ele trouxe pra gente principalmente a questão do faturamento, né? Como calcular as metas de venda dos produtos e dos serviços que ele oferece lá no estúdio para conseguir alcançar o Prolabore desejado. Quer saber mais? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast SOS Empreendedor, que é um podcast que a gente está trazendo aí alguns empreendedores, microempreendedores na verdade, né? Pessoas ou que estão começando seu negócio ou que já têm uma empresa e estão precisando aí de algum apoio, né? Algumas dicas para dar uma alavancada nos seus negócios. E hoje a Ludmila, que é quem me apoia nesse podcast, trouxe aqui para a gente, agendou aí com o nosso amigo aqui, dono do Container Studio, o Rogério Pereira. O Rogério é músico, vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, o que ele faz aí, o que o Container Studio faz e tal. E eu tô aqui, Rogério, de braços abertos aí, coração aberto para responder as suas perguntas, né? Esse podcast, para quem... a gente começou ele há 2 semanas atrás, né? Então a gente está iniciando esse podcast de uma maneira diferente, né? A minha ideia é ajudar pessoas que tenham dúvidas, né? Que sejam profissionais de diversos ramos, e você é o profissional da música, né? Músico, e geralmente, como eu te falei aqui nos bastidores, né? A gente não se formou para ser empresário, né? Por mais que você falou, eu já trabalhei em banco e tal, que você entendeu ali um pouquinho, talvez, da parte financeira, né? Sim. E a gente não tem aquela experiência de como abrir uma empresa, o que tem que tocar, o que tem que fazer, como é que lida com o cliente e tal, porque a gente sabe ser músico, no seu caso, né? Eu também sou músico, eu sei, tá aqui o meu estúdio que eu abri para isso, né? Certo. Então a gente sabe ser músico, ou a gente sabe ser dentista, ser médico, ser o profissional que a gente precisa ser. E a gente geralmente... como não tem uma faculdade, uma universidade para você se formar empreendedor, geralmente ou você procura apoio ou você vai dando cabeçada. Então esse podcast é para ajudar as pessoas a dar menos cabeçada. Talvez os exemplos das respostas que eu te der aqui, em função das perguntas que você me fizer, possa servir também lá pro pessoal que está nos ouvindo. São 4 os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja. Porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade, transformar a sua vida e o seu negócio, você pode, e eu vou te ajudar nesta caminhada. Legal. Então vamos lá, podcast SOS Empreendedor. Estou começando aqui com o Rogério do Container Studio, um estúdio de música. Ele vai me bombardear aí com um monte de perguntas, eu vou tentar ajudá-lo aqui da melhor forma possível. Vamos lá, começar falando aí, Rogério. Primeiro gostaria de que você se apresentasse, né? Fala um pouquinho aí da sua profissão, do seu mercado, que vocês fazem lá, só pra gente conhecer vocês aí. Então, meu nome é Rogério, boa tarde aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou músico desde pequeno e tenho como profissão já uns 3, 4 anos trabalhando integralmente de música. Eu sempre tive essa vontade de ter um estúdio, principalmente porque eu componho e eu sempre quis produzir minhas próprias composições. Então o estúdio ele basicamente nasceu do sonho de poder produzir as coisas que eu faço. Então, o estúdio, a gente está trabalhando nele há 2, 3 anos, montando ele. Eu e o Otávio, que é o meu sócio lá, a gente que fez todo o processo de tratamento acústico e tudo mais. E há aproximadamente um ano, o estúdio ele tá em atividade. E eu agradeço de antemão o convite aí, que eu acho que vai ajudar bastante, porque a gente, como você disse, a gente sabe ser músico, e a gente precisa de uma ajuda para poder acertar alguns detalhes que eu acho que às vezes a gente não presta tanta atenção assim, e é primordial para poder fazer o negócio andar também, né? Show de bola! Então vamos lá, o que você trouxe aí de dúvida? Como é que você acha que eu posso te ajudar? Você tá com o telefone aí, deve ter Tem umas várias perguntas legais. Vamos lá, eu vou tentar te direcionar aí, né? Às vezes eu vou anotar aqui algumas coisas e quem tá ali nos assistindo, quem tá em casa ou quem tá nos assistindo aí, eu vou tentar
exemplificar e explicar um pouquinho, às vezes, do que a gente escreve no papel, porque nem sempre dá para todo mundo acompanhar na mesma velocidade. Vamos lá, Legal. Pode mandar bala, tô aqui para te ajudar. Então, eu tô com algumas questões aqui, elas não estão em ordem, não acredito que não necessariamente precise, mas a gente tem uma certa dificuldade em tentar traçar o quanto a gente precisa, ou traçar uma meta financeira, sabe? Uhum. Quanto a gente precisa ganhar por mês, embora a gente tenha algumas noções já de custo, com relação à energia, por exemplo, mas a gente não tem ainda uma meta estabelecida de quanto a gente precisa faturar mensal para poder custear tanto a parte do estúdio quanto a nossa parte pessoal, como se a gente estivesse nos pagando, assim, sabe? Uhum. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que seria interessante discutir a respeito, não sei. Beleza, vamos lá. Essa é uma dúvida meio que de todo mundo. Existem algumas formas diferentes de se fazer isso, tá? Tem uma forma que a gente chama de você olhar o custo inteiro da empresa, aí você vai lá, você vai dividir pelo menos em três áreas aqui. As suas receitas, que é o que entra, né? Então, você vai receber lá, vamos supor que entre X serviços que você prestou, né? Vou dar esse exemplo aqui desses 4 para você ir me acompanhando. E aí tem as despesas aqui. E as despesas a gente divide em despesas fixas. Você vai ter algumas aqui. E despesas variáveis. Você vai ter outras aqui. O que é uma despesa fixa? Aquilo que você paga todo santo mês. Ah, lá é alugado? Aluguel. Luz. Lá tem telefone? Telefone. Sei lá, um servidor que vocês têm que ter um site. Tudo aquilo que a conta, o boleto vai chegar, independente se você está fazendo algo ou não, né? Então você tem diversos custos fixos lá que você já sabe quais são e vai ter o valor lá. Um é 100, outro é 150, outro é X e Y. E você tem despesas variáveis. Ah, esse mês eu vou fazer a manutenção do meu ar-condicionado. Aí lá no mês você lança a manutenção do seu ar-condicionado. E aqui, logicamente, estou falando de uma tabela em Excel. Você sabe mexer um pouquinho no Excel? Sim. Então, de janeiro, fevereiro até dezembro. Vamos supor que agora nós estamos em outubro. Estou aqui nessa coluna aqui. Você vai ter o variável de fazer a manutenção do ar. Vai custar R$300. Então vai acontecer uma vez, duas. Um curso que eu quero fazer em São Paulo de, sei lá, qualquer coisa de produção musical, vai acontecer em novembro, dezembro. R$300 dividido em 2 vezes, novembro, dezembro, vem aqui, põe aqui. Então a soma das despesas fixas mais as variáveis vai te dar um total de despesas X aqui, que a partir desse total das despesas, vamos supor que as suas despesas mensais totais sejam, porque vai variar, né? Porque o que vai variar é em função da despesa variável, você vai achar vários fatores aqui. O que você está me passando é assim, como é que eu chego, primeiro, no valor de possíveis precificações, né, do meu trabalho, e isso a gente pode falar de diversas formas, só que antes de falar da precificação, o primeiro método que eu acho mais simples que você pode adotar lá coloca todas as suas despesas. Você vai ter uma ideia, né, de projeção, inclusive, quanto que eu vou ter de despesa até o final do ano. Por exemplo, mesmo a gente estando agora em agosto, estamos em julho ainda, né? Agosto não entrou. Estamos em julho ainda. Você vai projetar tudo isso aqui até dezembro. E você já vai saber por quê. Lá no mês que vem nós vamos trocar a bateria. Esse mês aqui eu vou fazer tal coisa. Tudo que não for fixo, você põe aqui no variável e projeta até dezembro. Então você já vai saber agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o que você vai ter que pagar, que são os 2 tipos de despesas. Receita você não vai saber quanto vai entrar, porque você não sabe quantos clientes vão aparecer, né? Só que você tem que projetar alguma despesa, alguma receita aqui. E aonde que vai entrar o seu prolabore, que a gente chama? Quando a gente tem sócio, e essa sociedade, mesmo que ela seja informal, ela é um prolabore que você tem que colocar aqui nas despesas fixas, né? Sim. Então, se o prolabore seu é, 5 mil, você vai colocar 5 mil todo mês aqui. O prolabore do seu sócio Otávio, é 5 mil também, a gente recebe igual. 5 mil ou 2 mil, sei lá. O valor que vocês quiserem, você vai ter que colocar aqui nas despesas. E aí, para vocês terem, primeiro, uma ideia das somas das despesas fixas e as variáveis. Se você não souber quanto é as despesas fixas mais as despesas variáveis, você não sabe quanto que você vai ter que ter de receita para cobrir aquilo lá. Então já é
a primeira dúvida, assim, o primeiro buraco que muitas pessoas têm. Primeira coisa é saber as despesas, para depois saber quanto que eu tenho que ter a mais para cobrir essas despesas. Vamos supor que as despesas médias aqui sejam em torno de R$6.000 que o estúdio tenha no mês. Não deve ser isso, mas vamos supor que seja. Certo. Então, na média vai variar, porque os custos, as despesas variáveis também vão variar, mas vamos supor que na média você tem aqui 6.000 de despesas por mês. Então você sabe que você tem que ter receitas, independente do tipo de serviço que você for vender lá no seu estúdio, que tem que passar disso aqui. E o ideal é que, além de passar dos 6.000, ainda sobre X% a mais para você guardar, que é o que a gente chama de capital de giro. Por quê? Amanhã você quer comprar uma bateria, você vai tirar de onde? Do bolso? Sim. Se você não tem dinheiro, tem que tirar daqui. É como se fosse um investimentozinho, um cofrinho que você está fazendo ali e está tirando todo mês um percentual a mais. E aí, vamos supor que você venda lá. O que você fala aí um pouquinho dos serviços que você vende lá? A gente faz gravação de música. Gravação. Ensaio. Você vende ensaios, né? Tem o bar Aluga. que é agregado ao... Tem bar. Ao Ao a sala estúdio. de ensaio lá. E a gente faz trabalho audiovisual também. Tem um trabalho audiovisual. Então aqui no bar, você não pode colocar bar aqui. Você tem que pôr todos os produtos do bar. Sim. Sem exceção. Isso aqui vai ter... Quantos produtos você acha que você tem lá? Uns 50? Eu acredito que não chegue. Deve ter... Contando, tipo... Tipo de cerveja. Aqui você vai ter que pôr produto. Porque como Mas você aí vende... conta unitário? Não. São os tipos de cerveja. Você tem cerveja, Acho que o nosso Heineken, cardápio- cerveja, isso, bolinho, biscoitinho, não sei o quê. Entendi. Cada Eu acho que 20 produtos. Você vai ter que pôr 20 linhas aqui na sua tabela. Entendi. Por quê? São 20 produtos que você vai vender todo mês. Senão você perde a mão. Quanto que foi o bar? O bar foi 3.000 que deu de receita. Mas foi o que vendeu? Foi 3.000, mas foi do quê? Foi 3.000 de cerveja, foi 3.000 de vodka, foi 3.000, entendeu? Então você abre aqui o bar em N linhas e tudo aquilo que for unitário, por exemplo, gravação de banda, gravação de cantor, gravação de sei que você tiver como individualizar, melhor para você pôr na receita. Por quê? Quanto mais aberto a sua receita for, mais você vai saber mês a mês aquilo que aquele tipo de serviço unitário está te dando. Se você puser num bolo todo, você não vai conseguir enxergar. E aí, você vai olhar até o final do ano e vai falar assim, se as minhas despesas são 6.000 no total, quanto que é que eu tenho que fazer de receita? Essas vão ser as suas metas, teoricamente, né? Eu Sim. tenho que... Aí você vai começar a dividir. Quanto é que eu deveria estar fazendo de bar para cada um desses produtos? Quanto é que eu preciso vender de áudio, por exemplo, áudio e vídeo? Alguém vai lá, vai locar o seu estúdio para fazer um videoclipe. Você sabe que, por exemplo, fevereiro não teve nada, mas não sei o que, aí você teve 2 vezes no ano, né? Você não deve ser um serviço muito frequente. Vamos supor que você teve aí 3 vezes no ano bandas que foram lá para comprar esse tipo de serviço seu. Então você entrou um valor X aqui. Sim. Né? Você sabe, depois eu vou falar do esquema da hora do estúdio. Esse aqui é o jeito mais fácil de você projetar possíveis receitas para ver se essas receitas vão cobrir os seus custos. Como é que a gente vai precificar os seus N serviços aqui? Porque isso aqui já está precificado, né? Porque isso aqui você tem que pagar, alguém já falou para você quanto que é. Agora, como é que você vai precificar isso aqui? A gente tem 2 formas de você fazer isso. A primeira forma, que é a forma mais fácil, é fazendo uma pequena pesquisa no mercado. Sim. E você sabendo quanto que o estúdio A, o estúdio B, o estúdio C está cobrando em média para esse serviço. O meu serviço, aí não basta só isso, né? Porque o concorrente pode estar cobrando 100, você fazer N coisas a mais, só porque para o cliente vai parecer que é um audiovisual, você vai cobrar 100 também? Não. Você tem que ver o que você está entregando a mais que o seu concorrente. Sim. O cara vai fazer um serviço de áudio e vídeo comigo, mas ali eu dou uma cerveja, eu não cobro, eu faço isso e aquilo. Então tem alguns valores que a gente chama, né? Dentro das suas... Isso aqui a gente chama de proposta de valor, tudo aquilo que vai te trazer dinheiro. Então, tem alguns valores aqui dentro da sua proposta de valor que o cliente precisa perceber. Por que ele deixaria de ir no estúdio X para ir no seu estúdio container para fazer um vídeo?
Entendi. Quanto que uma pessoa hoje do mercado... Então, essas duas coisas andam junto. Quais são os meus diferenciais, os valores extras que eu dou pro meu cliente, que eu faço ele enxergar para ele, ao invés de comprar um videoclipe de 100 de um colega, comprar, sei lá, meu por 150. O que essa diferença de R$50 faria ele vir me procurar? Eu entrego isso, aqui é melhor, o ambiente é mais bonito, é mais aconchegante, é mais isso, mais aquilo. Então você entrega algumas outras coisas a mais, que nem tudo é preço, né? Porque preço é diferente de valor. Preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que o cliente leva, né? Então, você precisa fazer essa pesquisa no mercado só para você saber que você não está muito fora, porque você não tem nenhum serviço exclusivo. Sim. Né? Você tem alguma coisa aqui em Taubaté que só você faz? Provavelmente não, né? Sim. Então, quando a gente tem algum serviço que é exclusivo, aí fica mais fácil. Você põe um preço mais ou menos do formato que você quiser, porque é só você que faz. Quem quiser pagar, vai ter que pagar aquilo que você faz. Mas quando a gente não tem um serviço exclusivo, você tem que se medir um pouco pela concorrência. Sim. E também muito pelos valores que você está entregando. O cara, para deixar de ensaiar no estúdio X, para ir ensaiar no estúdio seu, o que o seu tem a mais que lá ele cobra 50 e você pode cobrar 70 e o cara aí no seu ainda pagar 70? Entendi. Essa relação é a primeira coisa que você tem que observar. E segundo, depois para você preencher essa planilha aqui e ver qual valor você vai cobrar para cada serviço, você tem que ver esses R$6.000 de custo aqui, são quantas pessoas que tem que estar lá full time para poder fazer isso aqui tudo acontecer? Duas. Hoje, com 2 pessoas, vocês dão conta, né? Sim. Vocês estão lá disponíveis, estão full time e conseguem fazer tudo que está aqui de receita, né? Virar isso aqui, que é o resultado da empresa. Só que aí tem uma outra coisa, antes de eu falar do outro modelo de precificação, que é o seguinte. Por mais que vocês queiram fazer N tipos de serviço, você quer gravar banda, você quer fazer audiovisual, você quer alugar para ensaio, você quer mexer com bar, você tem que perceber assim, quais são desses serviços aqueles que realmente dão lucro. Sim. Né? Eu consigo lá comprar uma cerveja por 2 e vender por 3, eu tô tendo R$1 de lucro. Porque tudo aquilo que é produto é mais fácil, né? Tá lá o preço, eu comprei essa lapiseira por 2 e vou vender por 3, então ganhei 1. Então é muito mais fácil ver o resultado. Agora, para o serviço, você tem que achar uma composição de agenda que te dê o maior resultado possível. Vão ser 3 gravações, X dias para áudio. Quantas horas você vai disponibilizar para cada tipo de serviço que você tem aqui? É essa combinação que vai te dar mais ou menos resultado. Entendi. E aí, a gente pode fazer uma conta, né? Esse é o primeiro método, a gente pode fazer uma conta ao contrário. Na hora que você achou que são X horas que você vai disponibilizar para áudio, aí você vai falar assim, tanto de áudio, mais tanto de gravação, mais tanto de, ensaio, mais tanto de produção, se eu cobrar o valor do estúdio 1 hora fixa, que geralmente o estúdio faz assim, né? Que é o que eu vou te falar para não fazer, certo. Mas se você cobrar a hora igual para todo mundo, para qualquer serviço, esse é o jeito mais simples. Vamos supor que a sua hora seja, vou arredondar, tá? R$100 a hora. Certo. Se é R$100 a hora, você tiver aqui, inclusive sábado e domingo, vou tirar todas as manhãs aqui, tá? Sim. Pra você dormir. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horários disponíveis, né? Sim. De 4 horas. Tá? Vou colocar aqui meio período e meio período, como se o seu horário fosse de 2, por exemplo, às 6 e de 6 à meia-noite. Né? Legal. Só para arredondar, pode até que ser que alguém passe, né? O músico gosta de tocar às vezes até 1, 2 da manhã, mas vamos padronizar só para achar o número. Então você teria aqui 4 horas, vezes quanto que eu falei? 14. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4. 56. 56 horas por semana. Não é isso? Sim. Vezes R$100 a hora. 5.600. Você só tem a esse valor hora fixo para qualquer serviço. Esse é o máximo que você tem como que ganhar. Sim. Você não tem como fazer mais que isso. Porque os seus horários estariam cheios. Quando é que o seu horário vai estar cheio? Desse jeito, todos os dias, inclusive sábado e domingo? Nunca. Então aí a gente tem que dar um passo atrás.
qual que é... Lógico que esse aqui é uma conta para eu achar o valor da minha hora, né? Para eu saber. Aí eu faço agora uma conta ao contrário. Já que eu não vou estar cheio, então eu não posso cobrar R$100, eu tenho que cobrar mais, né? Uhum. Já que aqui não vai estar cheio, eu vou ter que estimar o 100% meu qual é? Quantas horas vão ser? 56 horas por semana é o meu 100, equivale ao meu 100% de disponibilidade. Sim. Já que eu não vou estar cheio, quanto que eu quero calcular de disponibilidade do meu estúdio para achar o valor hora? Vamos supor que é metade. Vamos supor que eu estime que metade desse horário aqui por semana é que eu vou estar cheio, não 100%. Então, 50. Então, a minha hora seria? 200. Sim. Simples assim. Entendi. Esse é o primeiro método, o método mais simples, de você colocar um valor unitário, achar o valor total, ver a sua disponibilidade em percentual e voltar e fazer a conta ao contrário para você ver que 50%, eu acho que 50% cheio, porque o resto vai ser, se vier a mais, beleza, mas a menos eu não quero. Então a minha meta é manter 7 horários da semana, porque eu tenho 14 disponíveis, manter 7 horários da semana cheios, Sim. cobrar um valor único para todos os serviços, só que eu tenho que cobrar esse valor aqui. Cobrando esse, eu vou ter os mesmos 5.600. Primeira pergunta que você tem que responder: paga suas contas? Se fosse nesse exemplo, não paga. Não. Né? Porque a gente fez uma conta que eu chutei, R$6.000. Aí você tem que aumentar aqui para, sei lá, 250 a hora. Entendeu? Sim. Esse é um método simples de se fazer, mas é um método meio, como é que eu vou dizer, meio pesado. Porque você pode concluir que, mas como é que eu vou cobrar R$250 a hora de um estúdio? Hoje quanto tá, mais ou menos, lá? Então, a gente, justamente para estimular os horários que não teriam tanta demanda assim, a gente tem uma tabela de preço que ela varia de acordo com os horários. A média é R$30 a hora. Então, vamos supor que você tenha R$30 a hora e é mais ou menos essa agenda aqui que você tenha disponível, não? Sim, basicamente. Você tem 14 slots. Sim. De 4 horas, né? 14 slots de 4 horas. Então você tem 56 horas vezes R$30. Sim. É que a gente ainda faz o trabalho de mixagem, masterização, esses trabalhos mais individuais que não necessariamente precisa do músico estar lá. A gente faz geralmente na parte da manhã, ou a parte da manhã de tarde. Isso, que aí você cobre um outro horário que o cliente não precisa estar lá, Sim. Você pode entregar e ainda cobrar mais caro. Sei lá, R$200 por master, mix e master, não sei quanto vocês cobram. Então aqui, se você for cobrar 30, se tiver 256 horários, sem contar mix e master, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16. Então você tem R$1.600, R$1.680. Isso aqui, para 56 horas que você tem disponível, é muito pouco. Muito pouco. Não paga o seu salário, não paga o do seu sócio e não paga os custos. Sim. Ou você tem que aumentar a sua hora, ou achar uma outra forma de você agregar mais valor, ou vendendo outros serviços, ou outros produtos também, para que esse faturamento aumente, para que a sua receita consiga aumentar. Não tem muito segredo assim, né? Tem um outro método que eu vou te explicar agora, mas não tem muito segredo. Se eu quero vender algo por 10, o mercado vende por 10. Eu vou estar no limite do meu concorrente. Se só me basear pelo concorrente, eu vou ter que vender próximo ao valor dele. Sim. Se eu quiser vender por 15, eu tenho que falar para o cliente, mostrar para o cliente que vale 5 a mais do que aquele 10 que está ali. Agora, como é que eu sobrevivo no mercado? Eu sei porque, né, a gente tem estúdio aí. Como é que eu sobrevivo no mercado de música aumentando a minha hora e tendo um volume muito grande? Eu tenho que acoplar outros serviços que sejam tickets mais altos. Entendi. A composição da minha hora aqui tem que ser para aquilo que me dá mais resultado. E o que te dá mais resultado no estúdio? É aquilo que você trabalha menos tempo, porque o estúdio é tempo, né? Sim. Você está vendendo hora, aquilo que você gasta menos tempo e faz mais rápido. Uma das coisas que eu fiz aqui no meu estúdio foi vender conhecimento, vender curso online, que você consegue escalar. Eu não vendo mais só presencial. Comecei aqui vendendo curso presencial, fazendo algumas coisas, deu legal. Só que acabou que eu já tinha dado aula para um monte de gente. Esse monte de gente próximo aqui de Taubaté, um dia acaba. Sim. Né? Eu não vou dar 1 milhão de cursos de produção musical próximos a Taubaté. Não tem 1 milhão de clientes. Né? E tem cliente que também não vai querer fazer comigo. Vai fazer em São Paulo, vai fazer em outro lugar. Então, como você tem um limite de pessoas, como é que você expande?
e indo para algum outro lugar que você consiga escalar. Então essa é a primeira forma. Você entendeu o básico aqui? Você tem que achar suas receitas, detalhar aqui os seus... Como é que vai abrir as suas receitas aqui, porque isso aqui em termos de despesa você sabe. Em função da sua agenda, você tem que achar uma melhor distribuição do que te dá mais dinheiro, o que é mais caro para você ganhar mais, né? E que seja justo para o cliente. Porque você vai perceber duas coisas. Vários desses serviços que você está fazendo não dão dinheiro. Sim. Às vezes nem compensa você fazer, porque você está usando muito tempo para ganhar muito pouco. Sim. Um dos serviços que eu parei de fazer aqui por conta disso foi ensaio. Detona muito, gasta muito tempo, depende de ter uma pessoa ali para acompanhar a banda ensaiando, e aí você vai olhar os estúdios que estavam cobrando aqui, era um valor totalmente irrisório, ainda mais o meu estúdio, que era um estúdio profissional, grande, eu tinha muito equipamento novo, não comprava nem a pele da bateria. Então você tem que tirar aqueles produtos, infelizmente, aqueles serviços que não te dão dinheiro. Tá? Essa é a primeira forma, que é a forma de você projetar a receita em função da sua agenda de serviço. A segunda forma é de você, que é um pouquinho mais difícil, a segunda forma é de você precificar em relação àquilo que você quer ganhar. Sim. Só tem 2 pessoas que trabalham lá. Qual o salário que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês. O Otávio também quer ganhar 5 mil por mês. Certo. Então aqui já dá 10. Então, 2 dessas linhas da despesa aqui, que são o Prolabore Otávio, Prolabore do Rogério, já vai ser 10 mil aqui, ó. 5 mil para um, né? Sim. E 5 mil para o outro. Então, na somatória aqui, mais as outras despesas todas, vamos supor que seja 12 aqui. Quanto que eu tenho que fazer desses outros produtos para bancar esse salário que eu quero ganhar? A gente tem que fazer uma conta reversa. Né? Para quem está nos assistindo aqui, fica difícil de ver eu explicando aqui no caderno, mas talvez você vendo aí fique mais fácil para você analisar. Que é assim, porque não adianta nada a gente projetar um valor que eu quero ganhar se aquele meu mercado não conseguir suprir a minha demanda daquilo que eu quero vender. Porque como é que eu vou projetar um número chutado? Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês. 5 mil por mês. Quanto da minha hora, Rogério, eu tenho que distribuir aqui para fazer 5 mil por mês, independente da minha despesa. Porque eu também sou uma despesa, né? Meu Prolabore é como se eu fosse um colaborador. Então, 5 mil por mês. Se eu tivesse sozinho, se eu não tivesse sócio, eu teria que dividir 5 mil por 56 horas por semana. Eu teria que ter uma disponibilidade de 56 horas por semana, né? Porque é a hora que você com o seu estúdio está disponível lá. Então você ia pegar esses 5 mil reais que você quer ganhar, tirar os outros custos e dividir ali por 56 horas. Daria R$90 mais ou menos, né? R$89 o seu valor hora. Aí você vai pôr todas essas outras despesas em cima disso e aí vai cobrar no mínimo R$150 a hora. Entendi. Aí pagaria o seu 5 mil se você fosse sozinho. Já que vocês são em 2, então é vezes 2. Então, mas aqui nesse caso seria o meu ganho semanal. Não, eu tô fazendo por semana. Ah, sim. Tô fazendo por semana. Aqui você vai multiplicar 56 por 4, por 4, né? Sim. 56 por 4, 224 horas. Só que é 224 por 2 pessoas. Vezes 2. Então você tem em horas 448. Só que esse número para o estúdio é errado. Sim. Por quê? Você não consegue, a não ser que você tenha 2 salas de tudo lá. Sim. Enquanto um tá gravando lá, o outro tá fazendo aqui, o outro tá lá, o outro aqui. O que não é verdade. Tem muito lugar que você só tem, trabalho né? em conjunto, né? Só tem um lugar. Então é como se fosse as 56 horas vezes 4 semanas, as 224 horas vão ter que bancar o trabalho dos 2. Sim. Então se você vai ter 224 horas no mês, se eu multiplicar isso aqui por R$100 a hora, só para arredondar. Sim. Opa. 224, 2.240. Esses 2.240 é o máximo que você consegue fazer por mês vendendo a R$100. Não é isso? 224. 10, né? Vai dar 22.400. 22.400. É o máximo que você consegue fazer vendendo a sua hora para a R$100. Entendi. Eu já vou falar, a próxima pergunta com certeza vai ser com relação ao tempo.
Porque a gente trabalha o máximo de tempo junto, sabe? Aham. Embora alguém tenha algumas dificuldades pessoais, assim, com relação, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com tecnologia. Sou horrível. Então, tipo, o Otávio, ele já se dá muito bem. Então, quando a gente vai fazer alguma gravação, alguma coisa, a maioria das vezes é em conjunto, sabe? Embora eu tente estudar, esse lance de sempre estar aprendendo, que é muito importante, a gente sempre busca, mas eu tenho essa dificuldade ainda de ficar meio um conectado ao outro para fazer, às vezes, o serviço que poderia, talvez, uma pessoa só fazer. Eu não sei se é porque a gente tá muito novo nesse trabalho ainda, então a gente tá se encontrando com relação à organização, mas a gente tem uma dificuldade de tempo de se organizar, até pelos lances pessoais que a gente tem, que hora ou outra acaba atrapalhando, entre aspas, assim. Então, eu acho que o que você já me falou com relação à organização de tempo, assim, semanal, já vai ajudar bastante com relação a isso também. Em relação a tempo, assim, ó, vocês têm que tentar, logicamente, se quer ganhar mais dinheiro, tem que trabalhar os dois em paralelo, Sim. óbvio, né? Senão, um vai estar dependendo do horário do outro, e aí só vai estar recebendo como se fosse o horário para um. Quanto mais paralelizar, mais dinheiro vocês vão ganhar. Agora, uma coisa que eu queria voltar aqui nesse exemplo, só para falar, inclusive para quem está nos ouvindo aí, é que de nada adianta você fazer essa conta se você não colocar aqui uma meta que seja factível. Sim. E projetar essa meta até o final, por mês, até o final do ano. Se eu vi aqui que a minha agenda eu consigo fazer, sei lá, cobrando R$100 a hora, que é um valor factível, e eu vou, sei lá, ter uma meta aqui de ter R$5.000 por mês para mim e R$5.000 pro Otávio, tô chutando os valores, tá? Sim. E eu vou colocar aqui a minha meta de Prolabore, R$5.000, o que a gente tem que fazer? Primeiro, quantos serviços eu tenho que fazer de cada um desses rolos de serviço aqui para dar os R$5.000? É isso que você tem que ter em meta, não pode ser só a meta financeira. Sim. Você tem que ter uma meta de serviço. Se você tiver só uma meta financeira, vai ficar muito... Você não vai se cobrar psicologicamente aquele número. Eu sei que você não vai atingir, né? Vai chegar o número, vai passar o dia 1º, 2, 3, 4, 5, vai começar a entrar um dinheiro e tal, você vai começar a falar, não, agora eu faturei 1.000, 1.500, 2 e tal. Mas se você transformar essa meta de dinheiro em serviço e tiver essa agenda já pronta de quanto, em média, que você quer vender de cada serviço, você vai saber o número do serviço. Eu preciso, para faturar 5.000 e pagar todas as minhas contas, nós precisamos, eu e o Otávio, precisamos de, no mínimo, 4 gravações de banda, no mínimo 2 vídeos, no mínimo 2 nos X ensaios, no mínimo isso, no mínimo naquilo. Então, aí por quê? Esse mês não tá tendo ensaio, eu procuro vender um pouco mais o outro para cobrir o ensaio. Sim. Porque vai ser uma oscilação. É igual supermercado, tem qualquer empresa, né? Uma hora vai vender mais pãozinho, uma padaria, outra hora vai vender mais leite, outra hora mas o cara tem ali uma média que ele vai estudando, até ele entender que, esse aqui não vale a pena eu ter, sai fora. Esse aqui vale a pena, inclusive, incluir. Agora, além do vídeo, eu vou entregar um CD com não sei o que, porque o cara vai fazer isso e isso. Agora, além disso, eu vou fazer uma distribuição pro cara no Spotify, que ele vai fazer... Não sei. Né? Você vai agregar outros serviços que vão agregar para o cliente um valor maior para você cobrar tanto mais quanto atrair mais cliente. Então você tem que transformar essa meta financeira em quantidade de serviço. Senão não vai te ajudar muito. Entendi. Tá? E a pergunta que você tinha me feito agora é sobre tempo, né? Sim. O tempo, ele é resultado daquela disponibilidade que você vai ter. Se você conseguir, de novo, paralelizar com o Otávio, vocês vão ganhar mais. Porque cada um, não sei se fisicamente isso no seu estúdio seria possível. Aqui seria, porque eu tenho 2 salas independentes, posso estar mixando lá, gravando aqui. Sim. Ou poderia estar fazendo uma outra coisa aqui, outra lá. Tem outras salas lá dentro que poderia, né, meio que fazer outra coisa. Fazer uma gravação separada com uma interface X de guitarra e depois na sala de mixagem só finalizar o trabalho. Bom, aí lá no estúdio vocês eu não conheço fisicamente lá, né, pessoalmente, vocês vão ter que ver se isso é possível ou não, tá? E o tempo vai ser para que vocês se dividam lá e tentam potencializar essa agenda semanal, né? Já estou colocando 7 dias aqui, mas é praticamente impossível vocês trabalharem 7 dias por semana, 8 horas por dia. Sim. Tá? Não conheço nenhum estúdio que faça isso, nem estúdio grande. Então, assim, sejam bastante realistas, né?
e coloquem um valor financeiro que vocês transformem em serviço, mais produto, que você consiga ter como meta, perseguir, cara. A gente tem que ter aqui no mínimo X gravações de produção. E aí, paralelo a isso, vai para o outro lado da venda. Vai para uma parte de marketing, vou chamar aqui de MKT, simplificar aqui. Opa. Marketing. E funil de vendas. O que é um funil de vendas? Funil de vendas é como se fosse um funil, né? Funil, ele tem esse desenho assim, não tem? Certo, sim. Quantas pessoas estão entrando aqui no seu funil, que você está contactando, fazendo propaganda e tal, ajudando com o marketing aqui, fazendo marketing para esses caras, para eles tanto conhecer o seu estúdio quanto virarem cliente. Porque um monte de pessoas que entrar aqui não vai virar cliente aqui. Sim. Então você tem que ter uma tabela no Excel lá, você que já mexeu na área financeira deve mexer um pouquinho no Excel, que você lote esse funil de vendas com contato. Quem são as bandas que estão aqui da região, que poderiam gravar lá, quem está produzindo. Cara, enche esse funil de vendas, porque você sabe que quanto mais gente tiver aqui e conhecer o seu estúdio, mais probabilidade vai ser dele virar um cliente seu, se ele vir no seu estúdio algo que ele queira fazer lá. Como você sabe que nem todo mundo vai acontecer isso, então você tem que tentar fazer isso por o maior número possível. O que a gente geralmente faz? Nada. A gente fica esperando simplesmente o cliente. Posso gravar aí? Isso aí você esquece. Entendi. Você não vai conseguir cliente nenhum. Então como é que a gente faz isso aqui acontecer? Usando o marketing digital, fazendo um canal no YouTube, conteúdo, fazendo propaganda, mandando WhatsApp pra galera, mandando foto, fazendo marketing, para que o marketing ajude esse funil de vendas a ser preenchido e uma hora, 1, 2, 3, X vai virar os seus clientes e eles vão, né? Aqui são três pedaços aqui do funil de vendas. A atração, aqui a conversão e aqui a venda. E depois tem um quarto aqui, que depois ele já virou, que é a retenção. Fazer o cliente voltar, porque ele já virou cliente, para ele voltar com uma certa regularidade. Certo. Que na música também é difícil que o cara não volta com uma certa regularidade. Né? Sim. Só se for ensaio. O cara vai fazer um CD agora inteiro, beleza, daqui 2 anos, 1 ano que ele vai juntar dinheiro de novo, vai fazer um singlezinho, 2, 3, para depois, né? Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no seu marketing. Qual que é o marketing que o estúdio está fazendo? Pesado. Não é marketing de brincadeira. Mesmo colocando a cara em algum lugar, a empresa, ela tem a cara de alguém? Hoje. A sua ou a do Otávio, que são os 2 únicos sócios. Então, eu acho que a galera acaba me conhecendo um pouco mais, talvez pelo fato da gente criou uma estratégia de trabalho, que eu não sei se é bem uma estratégia, mas pelo fato de eu ter trabalhado com uma área administrativa, área financeira, eu acabo ficando mais responsável pela burocracia do estúdio mesmo. Então eu fico mais entrando em contato com os clientes, até quando o pessoal procura a gente, eu procuro manter uma regularidade de contato com eles, sabe? Tô interessado em fazer isso aqui, aí passa um orçamento, não fez, aí passa um tempinho, eu chego, por que você não fez? Vem aqui, vamos conversar, vem visitar. Então a gente acaba, tem uma divisão com relação a isso aí. Eu acho que o pessoal acaba me conhecendo mais porque eu acabo entrando mais em contato, sabe? Então, você tá fazendo um pouquinho do comercial também ali. Sim, basicamente eu faço a maior parte do comercial, não contando com a parte, por exemplo, do marketing digital, que aí já... Então, o que eu tô falando é marketing. Beleza que você já esteja fazendo comercial. Alguém precisa vender. Sim. Não podemos esperar o cliente bater na sua porta. Vocês não podem esperar, porque pode ser que ninguém bata. Sim. Simplesmente você vai ficar lá e vai morrer na praia e não vai ganhar dinheiro. Então, o comercial você já tem que fazer. E quanto mais pesado esse comercial for, vendas, a gente pode entrar nesse assunto de vendas aqui, eu te falar um monte de coisa. Mas nada vai adiantar esse seu comercial se por um outro lado, né, que é, de novo, são irmãos gêmeos, venda de marketing. Se alguém na empresa não está colocando a carinha ali, a tapa, toda empresa tem um rosto, você já percebeu? Sim. Se não tem um rosto, tem uma modelo que é paga para colocar, ou tem um mascote que é pago para fazer. Né? Virar referência da Porque marca. a empresa precisa ter uma marca, um visual, ela precisa aparecer no mercado, ou a partir de alguém, ou a partir de algo que personifique aquele serviço ou produto que você está vendendo. E como é música é um assunto muito pessoal. Sim. Né? Então, o marketing seu,
ou o marketing da sua empresa precisa ser feito através de pessoa, porque eu só vou me conectar com você se tiver uma pessoa que eu me conecte. Pode ser que não seja nem você nem o Otávio, mas vocês vão ter que arrumar alguém para fazer a cara, para ser a cara da empresa no marketing, para que essa cara da empresa que vai ser mostrada da porta para fora seja vista da melhor maneira possível, aí com, sei lá, com vídeo no YouTube, com conteúdo, mostrando o que vocês têm, o que não tem, fazendo propaganda mesmo, e você paralelamente fazendo as vendas e complementando isso daqui. Um não pode ser feito sem o outro. Sim. Não tem uma via de mão única aqui. Os dois têm que andar em paralelo. Porque o marketing vai ajudar você a vender mais. E as vendas é uma complementação se o marketing efetivamente foi bem sucedido ou não. Então não dá para ficar esperando o cliente bater na porta. Tem que... Um de vocês dois tem que dar a carinha a tapa lá e falar, cara, eu vou ter que aparecer de alguma forma. Entendi. Né? Eu vou ter que ser a cara do estúdio. Tem estúdio, por exemplo, estúdio grande lá, o estúdio do Rick Bonadio. Quem que é a cara do estúdio dele? É ele, né? É ele. Sim. Por quê? O cara é o cara. O pessoal vai gravar, nem ele que grava. Nem ele que grava, mas ele é a cara do estúdio. Sim. Porque precisa ter alguém que chame a atenção, fala assim, vem gravar comigo que vai ter isso, vai ter aquilo, vou te pôr não sei o que, já gravei, papapá, já fiz isso. Na hora que você for gravar, na hora que eu tiver que entrar ali em algum momento, eu vou entrar. Mas eu não preciso ser o cara que vai fazer tudo aqui só porque a minha cara tá ali na hora da propaganda. Não. Mesma coisa a minha empresa. Minha empresa, se eu for olhar pelo lado da mentoria, sou eu que faço. Não tenho nenhuma pessoa, porque é um assunto pessoal. Quem me procura o Gevandro. Uhum. Mas tem várias coisas na minha empresa que não sou eu que faço. Tem coisa que é a Giovana que faz, tem coisa que é o Rodolfo que faz, tem coisa que é a Ludmila que faz. Porque tem que ser uma empresa e cada pessoa tem que cuidar de uma outra área. Agora, a mentoria é um dos serviços que eu tenho. Então, sou eu que tenho que fazer. Pode ser que o ensaio você acompanhe, a produção o Otávio faça, o vídeo outra pessoa faça, né? Lá dentro vocês se dividam, mas quem vai ser a cara da empresa? Ou vocês vão também se dividir. Tem empresa que tem mais de um, né? Que eu não gosto muito, mas tem empresa que tem. Pode ser vocês dois, uma hora um faz um vídeo no YouTube, outra hora o outro faz, aí tem uma playlist diferente, você fala de uma coisa, fala de outra, que são complementares, também é legal. Mas no início, quando vocês estão começando, vocês têm 1 ano de vida, é bom ter um rosto, né? Ter uma cara, se mostrar de alguma forma e montar uma estratégia de marketing que, vai ser o Rogério, vai. Então, Rogério, vamos falar disso, nosso conteúdo é isso, a gente tem que ir fazer marketing em função desse serviço que a gente está vendendo e atrair cliente mostrando, fazendo conteúdo para o cara acreditar que aquele serviço vai ser muito melhor prestado por vocês do que se eu for um concorrente. Porque, na verdade, o que o cliente está vendo, que você precisa criar, são 3 coisas. Sempre. Guarde esses nomes aqui, ó. Você tem que criar com ele, primeiro, conexão. Música é muito pessoal, cara. Sim. Eu só vou no seu estúdio se eu me conectar com você, senão não vai rolar. Não é um negócio muito impessoal, tipo médico. Me examina aqui, beleza, depois acabou. Música é uma relação mais profunda, um negócio meio pessoal. Né? Apesar que médico também, né? Se for ginecologista, então aí não tem jeito. Mas dentista, por exemplo, não. Vai cá, arrumo meu dente e tal, nem precisa ser tão pessoal. Arrumou, resolveu o problema. Show de bola. Então essa é a primeira coisa. Se o cara não se conectar com vocês, não vai rolar. Segunda coisa, eu tenho que ter confiança no seu trabalho. Segunda palavra. Eu tenho que confiar no seu estúdio. Eu vou ir lá, vou sair de lá com um produto assim feito, ou serviço assim feito, cara, e vai ficar... não vou ter dúvida nenhuma. E terceiro, autoridade. Vocês têm que passar autoridade naquilo que vocês fazem. Porque senão eu vou procurar o estúdio X aí. Então essas 3 coisas aqui tem que acontecer de preferência ao mesmo tempo. Pensa um médico agora. Você tem esposa? Você é casado, não? Tô. Pensa um médico ginecologista da sua esposa. Sim. Ela tem uma conexão muito boa com ele? Acredito que sim, né? Tem que ter, cara. Tem que ter, senão ela não vai nele. Médico é ainda mais ginecologista, como eu falei, né? É um negócio muito pessoal. Você vai ver a mulher lá no seu mais íntimo momento, né? Ela confia nele? Óbvio que ela confia, senão em outro. Sim. Médico é um negócio pessoal, você vai cuidar da saúde da pessoa. E esse médico mostrou para ela autoridade? Com certeza mostrou.
né? Ela só Pra está indo continuar nele. indo, né? Para continuar indo, você tem que ter autoridade. Sim. Então, se você tiver isso aqui ao mesmo tempo, né? Tem uma quarta palavra que a gente às vezes geralmente usa, mas ela é complementar a essa aqui, que é credibilidade. Isso aqui serve muito para rede de relacionamentos. Se é um cara gente boa, tal, sabe assim, amigável, Sim. aí cria uma credibilidade que vai ajudar nessa autoridade aqui. Para a última palavra ser rentabilidade, que é o seu cliente conseguir te dar dinheiro, pagar Certo. pelo aquilo que você está querendo cobrar e entregar o seu serviço. A gente tem um interesse também em saber o que a gente precisa observar na empresa para diminuir o desperdício. Tanto de tempo, que eu acho que isso já me esclareceu bem, quanto de desperdício tangível mesmo, sabe? De gasto de, por exemplo, energia, material. A empresa de vocês é muito pequena, né? Vocês com certeza não tem muitas despesas fixas altas. Sim. Né? Água, luz e as coisas que são básicas lá é o que você tem. Telefone, cada um deve pagar o seu celular, né? Sim. Então é uma coisa muito pequena assim. Não deve ter desperdícios nas despesas em si, porque são custos fixos que você paga internet lá, não paga. Sim. Tem internet, beleza, vai diminuir a internet, a não ser que você queira diminuir o pacote. É 200, vai passar para um pacote mais baixo e vai ter uma internet de, sei lá, de 100. Dá para fazer? Dá. A internet de 100 supre as necessidades? Opa, então vou pagar metade e vou diminuir metade. Mas essa é uma análise que vocês conseguem fazer, não precisaria nem estar me perguntando. O que eu acho que vocês têm que fazer e que também tem a ver com desperdício é aquilo que eu falei, né? Em cima da agenda. Porque a gente não vê o desperdício do nosso tempo aqui. Sim. Né? Você também gosta de tocar. Sim. Você também está lá em algum momento aqui fazendo outra coisa que não era para estar vendendo. E aí o maior desperdício é porque a gente não tem a atividade que a gente designou para a gente. Quantas horas dessa agenda aqui, porque eu só estou falando aqui que eu vou dividir a minha agenda em prestar serviço. Mas você não precisa, você não tem que ter a sua agenda aqui só para prestar serviço. Que hora que você vai cuidar da empresa? Que hora que você vai ligar para o cliente? Entendi. Aí vai para um outro lado, que é você ver a empresa por processo. Gerir a empresa por processo. A sua empresa ela tem o processo operacional, né, que é o de prestação de serviço lá, independente do serviço que você faça, né? Prestar o serviço para o cliente. Tem um processo de marketing, tem um processo de vendas e pós-venda, tem o processo financeiro e contábil. Hoje você tem contador? Não. Não, né? Então tem no mínimo financeiro. E tem o processo vamos dizer, de logística ali, interna, externa, tá? Monta, desmonta, tira, põe e tal, não sei o que, você tem algo nesse sentido. Não vou nem pôr gestão de pessoas aqui, porque é só você e seu sócio. Então você tem esses 5 processos aqui que você tem que cuidar. Primeira coisa vocês são em 2. Quem vai cuidar de qual? Tem que ter uma divisão de tarefas aqui. Segundo, o que cada um desses processos faz? O processo operacional na minha empresa é fazer gravação de estúdio. Como é que é fazer uma gravação de estúdio? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso. Pô, gravação do estúdio me consome X horas a cada vez que grava. Então, eu preciso ter horas disponíveis para isso aqui. Mas eu também sou o cara responsável pelo marketing. Puta, mas cadê na minha agenda o horário para fazer o marketing? Se eu não abrir a minha agenda para alguns momentos na semana para fazer marketing, esse processo aqui não vai existir. E aí, tudo que eu falei para você aqui em cima não vai rolar. Uma dificuldade que a gente tem, eu acho que, no geral, assim, olhando o que você tá me falando, o nosso maior problema é com relação à gestão de tempo mesmo, sabe? Porque a gente já chegou a pensar em, tipo, vamos parar, esse horário a gente vai deixar para fazer determinada coisa, por exemplo, estudar. Tal dia vai ser, esse horário vai ser só para estudar. As coisas começam a aparecer, a gente meio que esquece disso, não respeita. Não pode. Exatamente, a gente não respeita o que a gente mesmo propôs fazer. Você tem que ter uma agenda fechada. 2 vezes por semana eu vou cuidar de vendas, vou fechar o financeiro, ou então uma vez na semana eu fecho as finanças. 2 vezes na semana, uma pro post, outra pro vídeo do YouTube, outra não sei o que, pro marketing. Tem que fechar a sua agenda e não deixar a cliente entrar ali, se aquilo é para uma outra atividade, porque se você não fizer aquilo, cara, a outra, a não ser num caso extremo, lotou de cliente essa semana, era um negócio que eu não esperava, tem um projeto super rentável, tal, beleza, não vou fazer o marketing, ótimo.
Lógico que tem uma certa flexibilidade, mas no geral, você tem que cuidar disso aqui como se fosse 5 pratinhos. Se você não rodar esse aqui, ele quebra. Ele vai cair e vai quebrar. E aí ele quebrando, o restante quebra também, porque a empresa só são os 5 pratinhos rodando ao mesmo tempo. Não tem um que é mais importante ou menos importante que o outro. Como se fossem 5 filhos de uma mãe. Sim. Né? Não tem o filho mais bonito, o melhor ou pior. Cara, são 5 filhos, eu tenho que cuidar dos 5, senão a empresa não vai conseguir dar resultado. E o que a maioria das pessoas não fazem é dividir as tarefas por processo e simplesmente fazer. Ah, eu vou abrir uma padaria, então eu vou fazer pão, biscoito, a minha atividade é o operacional. Vou abrir um estúdio, então eu preciso fazer isso, fazer aquilo, mas eu penso na minha atividade só como esse processo de operacional. E uma empresa não funciona como operacional. Por isso que eu tento aqui nesse podcast, nas minhas mentorias e tal, passar, não é ensinar, né? É mostrar como é que eu tenho, não eu, Gevandro, né? Como é que a gente, como empresário, tem uma cabeça de dono de empresário. Ter uma cabeça de empresário é saber lidar com esses processos aqui, dividindo tarefas. Ela faz o vídeo, o outro faz o marketing, o outro faz isso, cada um roda os pratinhos, porque eu também tenho que rodar o operacional, eu também tenho que gravar, eu também tenho que fazer mixagem, eu também tenho que atender lá no balcão na hora que o cara quiser uma cerveja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então a primeira coisa que eu faria entre vocês é dividir as tarefas aqui, colocar essas tarefas numa agenda meio fixa ali por semana, que vocês, né, dentro do mesmo horário, tá fazendo mais ou menos o estúdio hoje de manhã, segunda-feira tá fechado, nós vamos fazer isso, e sexta-feira de manhã isso. Nos horários mais improdutivos que o cliente muito provavelmente não vai te procurar, é o que você vai usar para fazer coisas, entre aspas, complementares ao que você venderia, porque aqui você está vendendo um serviço, né, à noite ou, sei lá, qualquer outro dia. Sim. E dividir as tarefas entre vocês, colocar meta. Beleza. Vai ser eu, Rogério, vou ser eu que vou cuidar do marketing da empresa. Senta com o Otávio e fala, o que vai ser o marketing da empresa? O marketing da empresa vai precisar fazer um canal no YouTube, vai precisar fazer tantas postagens no Instagram, vai ter que, participar de um evento assim a cada X vezes no ano. Então vocês vão estipular um plano de marketing, um plano de vendas, a parte financeira. Então, para fazer as finanças, nós vamos coordenar assim, vai ter que fazer o fechamento semanal toda sexta-feira e apresentar um para o outro. Nós vamos sentar, fazer uma reuniãozinha só para ver quanto que fechou a semana. Depois, uma vez por mês, fecha o mês. Então, essas obrigações, entre aspas, têm que ser divididas entre vocês, para que vocês, em cima delas, ponham meta. Sim. E aí, voltem com essas obrigações aqui para a agenda e falem, então, X horas eu vou estar disponível para serviço, X horas eu vou estar disponível para fazer venda, X horas eu vou estar disponível para fazer marketing. E aí vocês vão começar a paralelizar. Por exemplo, aqui você está atendendo, o Otávio pode estar fazendo marketing, ou fechando as finanças, e o contrário. Entendeu? Então, vão ter pratinhos rodando em horários iguais, né, junto no mesmo horário, só que não necessariamente vocês vão precisar estar juntos fazendo a mesma coisa. E aí vocês potencializam, porque essas atividades da empresa vão estar sendo feitas e a possibilidade de vocês terem esse retorno em função da agenda, de vocês não estarem sempre juntos o tempo inteiro, vai ser maior. Legal. Beleza? Beleza. Ajudou? Nossa, demais. Eu já tava olhando pra esse papel, assim, chegar em casa já vou falar com o Otávio, vamos conversar. Leva ele, depois qualquer coisa a gente vai se falando aí e tal. Legal. Pessoal, espero que tenha ajudado aí. Esse foi o podcast SOS Empreendedor, aqui com o pessoal do Container Studio. Rogério veio aí falar com a gente. Obrigado, Rogério. Obrigado, vai, eu e que quem agradeço. quiser entrar em contato lá com o estúdio, saber um pouquinho mais, tem algum telefone aí, algum contato? Tem Instagram? Sim. O Instagram do estúdio é Container Studio, Facebook mesma coisa. E tem o meu telefone, que é o 991715260, DDD 12. Repete aí, telefone? 991715260. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, ligar, que a gente está à disposição lá. Show de bola. Obrigado, então, Rogério. Eu agradeço. Pessoal, um abraço. Esse foi o podcast SOS Empreendedor. Espero que vocês tenham gostado aí. E na próxima estaremos aqui com mais um microempreendedor aí respondendo algumas perguntas para vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.